Junte-se a mim enquanto mergulhamos na fascinante história da anomalia do Mar Báltico, uma imagem de sonar misteriosa que despertou debates ao redor do mundo sobre OVNIs, formações naturais e possibilidades extraterrestres. Através de observações detalhadas e investigações científicas, vamos descobrir como esse objeto enigmático desafiou nossa compreensão do fundo do mar e transformou para sempre a forma como vemos as profundezas oceânicas. Antes de sua descoberta, o Mar Báltico era um movimentado centro de navegação e pesquisa científica. Suas águas frias e salobras escondiam muitos segredos, mas a descoberta de uma imagem de sonar incomum em 2011 fascinou cientistas e exploradores, despertando a curiosidade em meio à atmosfera marítima tranquila e histórica da região. À medida que as varreduras de sonar retornavam, as anomalias começavam a se destacar, uma forma incomum, com perfeição circular e traços geométricos. Esses sinais sugeriam algo não natural ou artificial sob as ondas, levando a equipe do OceanX a imaginar mistérios nas profundezas do oceano que desafiaram qualquer explicação convencional. Este momento decisivo marcou o início de uma intriga global. A imagem de sonar revelou uma estrutura com detalhes que não se pareciam com rochas ou formações comuns, despertando especulações sobre ser uma anomalia natural, um artefato antigo ou algo ainda mais extraordinário, talvez extraterrestre. À medida que a história se espalhava, o medo e a empolgação se misturavam. Alguns acreditavam ter visto evidências de uma tecnologia alienígena, outros defendiam que era uma formação rochosa natural. A descoberta despertou um debate intenso entre cientistas, historiadores e entusiastas de OVNIs, dando início a uma corrida para desvendar os mistérios desse enigmático local. O debate ficou ainda mais acalorado à medida que os especialistas analisavam os dados e divergiam em suas interpretações. Alguns acreditavam que a forma era compatível com geologia natural, como formações rochosas incomuns, enquanto outros viam aquilo como uma evidência de um artefato fabricado, ou até mesmo alienígena, mudando para sempre a história dos mistérios no mar. As expedições com veículos operados remotamente, ou ROVS, ofereceram imagens mais detalhadas, revelando uma estrutura com formações em camadas e superfícies que pareciam metálicas. Ainda assim, apesar dos avanços tecnológicos, uma identificação definitiva permanecia difícil, despertando tanto a curiosidade científica quanto especulações sobre uma origem extraterrestre. Com imagens mais nítidas, alguns pesquisadores argumentaram de forma convincente que a origem é natural, rochas esculpidas por glaciares ou depósitos minerais. No entanto, a precisão geométrica e o tamanho desafiaram explicações simples de origem natural, levando a uma ampla especulação sobre suas misteriosas origens. Determinar a data da construção foi uma tarefa difícil, principalmente por causa da baixa visibilidade e da falta de amostras. Seu tamanho imenso e sua forma estranha sugeriam uma origem bem antiga, talvez anterior às civilizações conhecidas, o que só aumentava seu mistério e seu ar de fascínio sobrenatural. A anomalia rapidamente se transformou em um fenômeno cultural, simbolizando a possibilidade de contato alienígena sob as ondas. Entusiastas apontaram suas formas geométricas como sinais de uma construção artificial, alimentando uma narrativa global que desafia a física e a história convencionais. Embora o consenso científico estivesse a favor de uma explicação geológica, os debates continuavam. A ideia de que poderia ser um artefato cuidadosamente criado permanecia na mente do público, mantendo o mistério vivo e atraindo cada vez mais exploradores e pesquisadores. O documentário apresentou exploradores subaquáticos, cientistas e entusiastas discutindo a importância daquela anomalia. Tornou-se um ícone cultural, simbolizando a batalha entre o ceticismo científico e o fascínio pelos mistérios extraterrestres. O silêncio oficial e a ausência de reconhecimento por parte das autoridades alimentaram teorias da conspiração sobre uma tentativa de encobrir a verdade. A natureza sigilosa da descoberta só aumentou o mistério em torno da anomalia,
transformando-a em um símbolo da opacidade do governo em relação a objetos voadores não identificados e fenômenos inexplicáveis. Apesar dos avanços tecnológicos, o ambiente do fundo do mar continuava desafiador. As últimas imagens escaneadas revelaram camadas complexas, mas não conseguiram esclarecer a dúvida entre origem artificial ou natural, mantendo o mistério aberto para estudos futuros. Processos geológicos baseados no gelo poderiam explicar a forma, mas a precisão e o tamanho ainda pareciam demais para uma origem natural. A discussão sobre sua verdadeira natureza continuava, mantendo essa anomalia como um objeto de fascínio e investigação científica. A intriga que durou décadas transformou essa anomalia em um verdadeiro ícone dos mistérios marítimos. Seu status ainda indeciso simboliza a busca constante da humanidade por desvendar os segredos do oceano profundo, desafiando a ciência, a imaginação e as próprias crenças de todos nós. A incorporação de pesquisas interdisciplinares, como geologia, arqueologia e astrofísica, ampliou o leque de explicações possíveis. Esse debate contínuo destaca os limites da tecnologia atual e do nosso entendimento sobre os mistérios do mundo subaquático. Coletar evidências tangíveis continua sendo um grande desafio devido às condições ambientais e à profundidade. A ausência de amostras físicas mantém tanto cientistas quanto entusiastas na dúvida, alimentando debates contínuos sobre sua verdadeira natureza. Sua forma enigmática desafia a história convencional, sugerindo civilizações perdidas, tecnologias antigas ou origens alienígenas. Esse mistério constante continua a inspirar uma mistura de investigação científica e especulação imaginativa, moldando o folclore moderno. Muitos cientistas alertam para não pularem para conclusões precipitadas, destacando a importância de reunir mais dados antes de atribuir origens extraordinárias ao fenômeno. Ainda assim, o fascínio de quem busca a possibilidade de provar a existência de vida extraterrestre mantém o assunto vivo e presente na nossa imaginação. Teorias sobre envolvimento clandestino do governo, tecnologias escondidas ou contato extraterrestre continuam a alimentar os entusiastas. Acreditar na sua existência alimenta um sentimento de mistério e desconfiança, transformando essa anomalia em um símbolo das verdades ocultas. A comunidade científica defende a investigação meticulosa, lembrando que afirmações extraordinárias exigem evidências igualmente extraordinárias. A anomalia simboliza o desafio de estudar o que é desconhecido nas profundezas do oceano. Tecnologias emergentes, como robótica submarina avançada e análises de inteligência artificial, oferecem esperança de uma compreensão mais clara. À medida que a exploração avança, a busca da humanidade para decifrar a anomalia no fundo do mar continua firme e sem sinais de parar. Tornou-se um símbolo que representa o desconhecido, misturando medo, fascínio e esperança, inspirando contadores de histórias e artistas a explorar as nossas perguntas mais profundas sobre a existência. Estimular a curiosidade e o ceticismo, essas histórias ensinam o valor de uma investigação equilibrada, encorajando as futuras gerações a buscar o conhecimento, sempre com respeito ao rigor científico, mesmo diante do fascínio pelo desconhecido. À medida que nações e cientistas se unem na exploração, esse mistério impulsiona inovações tecnológicas e desperta a curiosidade mundial sobre o que há escondido sob as ondas, possibilidades ainda por serem descobertas. Esse enigma que persiste representa a incansável busca da humanidade por compreender o que os nossos oceanos escondem. Seja uma beleza natural, uma relíquia antiga ou um vestígio alienígena. Ele nos obriga a olhar mais de perto, a questionar tudo, sempre em busca de respostas. Futuras missões equipadas com os mais recentes sonares, robótica e ferramentas de análise, buscam finalmente desvendar um dos maiores mistérios submarinos da humanidade. Uma descoberta que pode reescrever a história ou confirmar o contato extraterrestre antigo. Essa fascinação contínua reforça nossa curiosidade intrínseca, nosso desejo de explorar, descobrir e, quem sabe,
encontrar provas de algo além da nossa compreensão atual, inspirando as próximas gerações a olharem mais a fundo. Essa descoberta enigmática combina elementos de ciência e mistério, nos lembrando que algumas perguntas ainda permanecem sem resposta, e que as profundezas dos nossos oceanos guardam segredos potencialmente mais profundos do que podemos imaginar. Esse mistério continua a inspirar esperança, admiração e a busca científica, revelando que, mesmo nas profundezas do Mar Báltico, os maiores segredos da humanidade ainda podem estar por vir, esperando por nós para desvendá-los. A anomalia do Mar Báltico continua sendo um dos mistérios mais fascinantes dos nossos tempos, misturando ciência, especulação e imaginação. Sua história revela a importância da curiosidade e do rigor científico enquanto seguimos buscando respostas nas profundidades inexploradas.